Fala aí galera, eu sou o Felipe aqui do canal Futebol de Botão. E antes de mais nada, deixe seu like aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. E vamos que vamos, que hoje é dia de série aqui no canal. Hoje é dia da polêmica Copa do Mundo FIFA de 1978, que foi a 11ª edição da Copa do Mundo, disputada na Argentina e contou com a participação de 16 países. O campeonato, que ocorreu na Argentina, como eu citei, que conquistou seu primeiro título, ao todo foram 107 países que participaram das eliminatórias para a Copa do Mundo. No grupo da Argentina, a Itália roubou a cena e venceu seus 3 jogos da primeira fase, até venceu os donos da casa por 1-0. A Argentina venceu a Hungria e França, ambas por 2-1, e ficou com a segunda vaga. Neste grupo, a França e a Hungria foram eliminadas com derrotas nas 2 primeiras rodadas e jogaram em Mar del Plata. Pela definição da FIFA, a Hungria jogaria de branco e a França com seu azul característico, mas a Federação Francesa, irritada com a organização por se considerar prejudicada pela arbitragem, mandou seu time também de branco como adversário, o que gerou uma grande confusão. Diante da orientação da FIFA que os húngaros tinham o direito de jogar de branco, o árbitro Arnaldo César Coelho exigiu que os franceses trocassem de modelo. Sem uniforme no reserva no vestiário, vestiram a camisa do Kimberley, um clube amador de Mar del Plata. A França venceu a partida por 3-1. Curiosidade sobre esse jogo aí que eu falei que a França jogou com o uniforme amador do time do Kimberley, que era um uniforme parecido com o do Celtic da Escócia, em verde e branco. Verde e branco, tá? Era assim o uniforme do time amador de Kimberley. O Brasil tinha um time. O Brasil tinha um time que incluía Zico e Roberto Rivelino, e empatou com a Suécia no primeiro jogo por 1-1 e no segundo com a Espanha por 0-0, e só se classificou ao vencer a Áustria no terceiro jogo por 1-0. E mesmo com a derrota, a Áustria, que venceu os 2 primeiros jogos, ficou com a outra vaga. Mais uma informação sobre o jogo específico entre Brasil e Suécia. O jogo estava 1-0 estava 1-1, tá? O jogo estava 1-1 entre Brasil e Suécia já no final do jogo. E com a bola lançada no ar no escanteio no último lance do jogo, o Zico fez um gol de cabeça nessa partida, em que o árbitro já alegou que já tinha apitado o final do jogo com a bola viajando na área sueca. Sendo assim, o jogo terminado empatado em 1-1 e o árbitro do jogo invalidando o gol do Zico, que seria o gol da vitória, que colocaria o Brasil na primeira colocação do seu grupo, evitando enfrentar a Argentina numa segunda fase. Como eu expliquei no vídeo anterior, que nessa época da Copa do Mundo não havia quartas de finais, e sim os dois primeiros colocados de cada grupo avançaria para uma segunda fase na Copa do Mundo, para aí sim o campeão de cada grupo ir para a final e o vice-campeão disputar a terceira colocação da Copa do Mundo, tá? Só para deixar bem claro, porque eu vou me aprofundar um pouquinho mais, como eu já disse em vídeos anteriores nessa Copa do Mundo, sobre a corrupção que teve dentro da FIFA na Argentina, com a ditadura e tudo o que houve por trás desse cerco do futebol, para que a Argentina conseguisse seu primeiro título na Copa do Mundo, Copa do Mundo. A Argentina, que é bicampeã mundial. Mas vamos que vamos. A Espanha e a Suécia foram eliminadas. E os Países Baixos, a Holanda, tiveram dificuldades em se classificar. O Cruyff, a estrela do time, recusou participar do torneio devido a problemas familiares. O país venceu o Irã por 3-0, depois empatou com o Peru em 0-0 e perdeu da Escócia por 3-2. O Peru foi a grande sensação do grupo, que venceu a Escócia por 3-1 e goleou o Irã por 4-1. A Alemanha Ocidental e a Polônia dividiram as vagas do seu grupo entre si, sem maiores dificuldades. Neste grupo, a Tunísia fez história ao conquistar a primeira vitória de uma seleção africana em Copas, fazendo 3-1 no México. Outro grande resultado da seleção africana foi um empate em 0-0 com a Alemanha Ocidental.
Estavam na segunda fase a Alemanha Ocidental, a Áustria, a Itália e a Holanda no grupo A. E no grupo B, Argentina, Brasil, Peru e Polônia. A Holanda reencontrou seu melhor futebol e golearam a Áustria por 5-1. Empatou com a Alemanha em 2-2 e ganhou da favorita Itália por 2-1, conseguindo uma vaga para a final. Já a Itália, que foi a grande sensação da primeira fase com 100% de aproveitamento, empatou com a Alemanha em 0-0, derrotou a Áustria por 1-0 e foi disputar o terceiro lugar, por ficar em segundo lugar do seu grupo. No grupo de Brasil e Argentina houve escândalos, foi como eu falei. Eu vou entrar um pouquinho adentro agora sobre esse assunto, tá? O Brasil, modificado com as entradas de Rodrigues Neto, Jorge Mendonça e Roberto Dinamite no lugar de Edinho, Zico e Reinaldo, se recuperou da apatia da primeira fase e venceu o Peru por 3-0. A Argentina passou pela Polônia por 2-0. Em Rosário, argentinos e brasileiros empataram. Esse jogo, com muita chuva e muita pancadaria pelo lado argentino, acabou em 0-0 essa partida, tá? Este empate seria fatal para o Brasil. Na última rodada, a equipe venceu tranquilamente a Polônia por 3-1. Com esse resultado, restava a Argentina vencer o Peru por 4 gols de diferença. Acontece que a Argentina goleou o Peru por 6-0. O resultado do jogo mandou o Brasil para a decisão do terceiro lugar. Tá, vamos lá. É sabido que a Argentina precisava golear por 4 gols de diferença o Peru, e pela Copa que o Peru vinha fazendo, ninguém dizia que a Argentina conseguiria esse placar elástico de 6-0, tá? De 4-0, quanto mais de 6-0. Sendo que acontece, o goleiro peruano, que agora não me falha a memória, mas eu posso puxar aqui rapidinho a lista dos goleiros do time do Peru. Copa de 78. José Velázquez. Então, o peruano José Velázquez afirmou que 6 companheiros e treinador do time entregaram o jogo. Goleada da Argentina por 6-0 tirou o Brasil da final da Copa. Então vamos lá, isso aqui é uma matéria, isso aqui é uma informação, tá? Que eu vou ler pra vocês aqui agora sobre isso. Já se passaram 40 anos e a goleada da seleção argentina sobre o Peru na Copa de 78 segue causando polêmica. A Argentina precisava vencer a partida, como eu disse, por pelo menos 4 gols de diferença para chegar à decisão do Mundial em sua casa. Caso contrário, o finalista seria o Brasil, e fez 6-0 com extrema facilidade, levantando suspeitas de manipulação de resultado, no auge da ditadura no país. Nesta terça-feira, no caso, eu tô lendo aqui a matéria, tá? Em entrevista ao jornal peruano Trome, José Velázquez, ex-jogador daquele time, disse que 6 companheiros seus se venderam naquela partida. Um dos acusados por Velázquez foi Ramon Quiroga, que era o goleiro da seleção peruana, que era argentino de nascimento. Abre aspas para a frase do Velázquez, tá? 6 de nós nos reunimos um dia antes com o treinador, Calderón, para pedir que Quiroga não jogasse, por ser argentino. Ele aceitou, mas no dia seguinte mudou de ideia. O que eu devo pensar, que se vendeu ou não? Fecha aspas, questionou. Velázquez reclamou de ter sido substituído quando o placar estava 2-0 e acusou Gorriti, que entrou em seu lugar, de fazer parte do esquema. Abre aspas novamente. Se venderam desde o presidente. 6 jogadores nossos se venderam. Posso citar 4. Manzo, Gorriti, Munhante e Quiroga. Os 4. Ele ainda recordou a visita do presidente argentino Jorge Videla e do secretário de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger ao vestiário peruano para desejar sorte antes da partida. Abre aspas. O que eles tinham que fazer ali? Foi uma maneira de nos pressionar, de encontrar quem tinha se vendido. A corrupção sempre existiu. Fecha aspas. São palavras do José Velázquez, tá? Jogador do Peru, jogador peruano da Copa de 78.
Brasil ofereceu mala branca. Mala branca. Todo mundo sabe o que é mala branca dentro do futebol, acredito eu, né? Germán Leguia, outro atleta daquela seleção peruana, foi procurado pela rádio programas para comentar as declarações de Velásquez e admitiu que houve coisas muito estranhas no Mundial de 78. Ele, no entanto, revelou que a única denúncia da qual teve notícias envolvia envolvia uma oferta da seleção brasileira para que o Peru não perdesse da Argentina por 4 gols de diferença. Abre aspas, tá? Pra falar do jogador peruano. Houve uma oferta do Brasil para que ganhássemos ou perdêssemos de até 3-0. E era muito dinheiro. Muitos jogadores se irritaram com a notícia. Me procuraram para esta oferta. Fecha aspas. Disse sem deixar claro se aceitou a proposta de mala branca, como é chamado o valor pago para um time como um incentivo para vencer uma partida. Leguia também disse estranhar o fato do treinador Marcos Calderón ter armado uma equipe sem centroavante naquele jogo. Abre aspas. O time que ele escalou foi muito estranho, não colocou nenhum 9. A Argentina não podia nos fazer 4 gols. O Brasil fez 3 em um jogo atípico. Fecha aspas. E recordou as palavras do ditador Videla no vestiário. Abre aspas. Ele entrou com Kissinger. Nos falou dos irmãos argentinos, leu um comunicado de Morales Bermúdez, ditador do Peru na época, dizendo que a Argentina sempre colaborou e defendeu os peruanos. Era como se dissesse que se a Argentina não fosse campeã, arrebentaria tudo. Fecha aspas. Com a goleada, a Argentina foi a decisão e conquistou seu primeiro título mundial diante da Holanda. O Brasil terminou a competição invicto na 3ª colocação. Esse aqui é uma matéria, tá, da revista Placar, falando sobre o que aconteceu à época na Copa de 78, que comprova, na minha opinião, sobre o escândalo que foi essa Copa do Mundo pela Argentina estar passando por uma ditadura, e achavam que naquela época a Copa do Mundo que a Argentina vencesse seria um cala-boca para os cidadãos argentinos, para que pudessem viver no mínimo de paz em seu país, já que o país, além da ditadura, vivenciava uma guerra civil, tá? Dizem que o Cruyff, ele não jogou por problemas familiares essa Copa do Mundo. Tem uma outra teoria, isso eu não posso afirmar, mas é a que eu acredito, que na verdade não foi por problemas familiares que ele não foi à Copa do Mundo, e sim pelo fato de que ele não concordava com a ditadura que estava ocorrendo dentro da Argentina. Dito isso, o que acontece? Ele, por não concordar, ele imaginava que a Copa do Mundo já tinha um campeão de antemão, que seria a Argentina. Nada contra os argentinos, até porque tinha um bom time sim e poderia vencer aquela Copa do Mundo. Porém, o Brasil também tinha uma boa seleção, assim como a Holanda tinha uma boa seleção. Então não era a certeza da Argentina ganhar essa Copa do Mundo exatamente, tá? Mas ficou feio, ficou manchado por isso. Por isso que eu falei que eu queria deixar um pouco pra frente, para poder falar melhor sobre corrupção dentro do futebol, porque essa Copa do Mundo foi cheia de escândalos, tá? E a Argentina foi muito favorecida pelos escândalos. Como lá na frente também teve outros escândalos também, mas nessa Copa do Mundo foi a que ficou mais em evidência, para ser mais exato, tá? Então vamos seguir aqui. A Holanda, como eu falei, que venceu por 3-0 e depois empatou com o Peru em 0-0 e da Escócia por 3-2, tá? E o Peru foi a grande sensação do grupo. Eu não falei, foi da Alemanha. Vamos falar da Alemanha agora? Ela e a Polônia dividiram as vagas do seu grupo entre si sem maiores dificuldades, como eu também citei. Que neste grupo a Tunísia fez história, que ela foi a primeira seleção africana em Copas, venceu um jogo de Copa do Mundo, primeira seleção africana, tá? Então na segunda fase tava, como eu também já falei, dos escândalos e tudo mais. Vamos então falar sobre a organização do evento, que foi marcada por muitas falhas. Chegou-se mesmo a cogitar a transferência da Copa para a Europa,
Em alguns lugares os estádios ficaram prontos na última hora e por isso os gramados recém-plantados se soltavam sob os pés dos jogadores. Enquanto a Argentina sediou quase todos os seus jogos em Buenos Aires, os principais rivais faziam um tour pelo país, se desgastando com longas viagens. Foi uma Copa cercada de polêmicas, muito graças ao clima político da Argentina, que vivia uma ditadura militar, como eu disse há pouco, que via na organização do torneio a oportunidade de popularizar o regime e promover a distração nacional dos problemas políticos e econômicos. Eu também citei isso no texto do lance, falando sobre o que eu pensava sobre a Copa do Mundo ser vencida pela Argentina, tá? Foi como uma forma simbólica de protesto. As equipes que cuidavam dos estádios que sediaram a Copa do Mundo pintaram as bases das traves de preto. Essa Copa ficou marcada também por ter sido a única em que a seleção que terminou em terceiro colocado, neste caso o Brasil, não recebeu nenhuma medalha. Segundo a CBF, não há registro de entrada ou recebimento das medalhas pelo terceiro lugar na Copa do Mundo de 78 na CBF. A antiga no caso era a antiga CBD. E sobre isso o Coutinho chegou a mencionar que o Brasil era o campeão moral por ter terminado a Copa do Mundo em terceiro lugar invicto, sem perder nenhuma partida, tá? No acervo cadastrado está apenas uma placa pela participação da seleção brasileira, independentemente da posição, dada a todos os participantes. O sorteio dessa Copa do Mundo foi realizado no Teatro San Martín, em Buenos Aires, no dia 14 de janeiro de 78. Em artigo oficial da FIFA, diz que os cabeças de chaves foram a Alemanha Ocidental à época, Argentina, Brasil, Holanda e Itália, embora fossem apenas 4 grupos. Vamos para as sedes dos países. Então, em Buenos Aires, nós tivemos o Estádio Monumental com capacidade para 74.624 pessoas e o Estádio José Amalfitani com capacidade para 49.540 pessoas. Em Córdoba, o Estádio Córdoba com capacidade para 46.083 pessoas. Em Mar del Plata, em Buenos Aires, na província, no caso, teve o estádio José Maria Minella, com capacidade para 43.542 pessoas. No Rosário, em Santa Fé, o estádio Gigante de Arroito, com capacidade para 41.654 pessoas. E em Mendonça, no estádio Ciudad de Mendonça, com capacidade para 34.875 pessoas. Agora vamos à primeira fase, lembrando que eu não vou citar aqui cabeças de chaves de grupo, e sim como o grupo se terminou em cada em cada jogo, tá? Como por exemplo, no grupo 1, eu não tô falando assim, como nos vídeos anteriores aqui do canal, eu não coloco cabeça de chave, o segundo jogo, terceiro país do grupo, quarto país do grupo, e sim como o grupo se terminou e não como ele começou, tá? Pelo sorteio. Então vamos lá, a Itália ficou em primeiro lugar no grupo 1 com 6 pontos, e a Argentina se classificou em segundo do seu grupo com 4 pontos. A França terminou em terceiro do grupo com 2 pontos e a Hungria em último sem nenhum ponto somado. Os jogos foram os seguintes: Itália 2, França 1, Argentina 2, Hungria 1, Itália 3, Hungria 1, Argentina 2, França 1. Na última rodada a França venceu a Hungria por 3-1 e a Argentina foi derrotada pela Itália por 1-0. No grupo 2, Polônia se classificou em primeiro com 5 pontos, a Alemanha Ocidental em segundo com 4, a Tunísia em terceiro eliminada junto com o México, mas a Tunísia em terceiro com 3 pontos e o México em último na lanterna do grupo, sem ponto somado. A Alemanha Ocidental estreou empatando com a Polônia por 0-0 e a Tunísia vencendo o México por 3-1. Lembrando que foi a primeira vitória de uma seleção africana em Copas do Mundo, tá? A Alemanha Ocidental goleou o México por 6-0. A Polônia venceu a Tunísia por 1-0. A Alemanha Ocidental teve outro empate
agora com a Tunísia em 0 a 0, e a Polônia venceu o México por 3 a 1. No grupo 3, a Áustria se classificou em primeiro nos critérios de desempate, porque o Brasil também ficou com 4 pontos, só que em segundo. Áustria em primeiro com 4 pontos, o Brasil também. Espanha em terceiro com 3 pontos e a Suécia em último com 1 ponto apenas. A Áustria derrotou a Espanha na estreia por 2 a 1, enquanto que o Brasil empatou com a Suécia em 1 a 1. Foi o tal jogo que eu falei que o Zico fez o gol no último minuto, mas que o árbitro falou que já tinha apitado o final do jogo quando a bola viajava no ar. E o gol de cabeça do Zico não foi invalidado. A Suécia foi derrotada pela Áustria por 1 a 0, o Brasil empatou com a Espanha por 0 a 0. A Suécia foi derrotada pela Espanha na última rodada por 1 a 0 e o Brasil derrotou a Áustria por 1 a 0. No grupo 4, Peru ficou em primeiro com 5 pontos, a Holanda se classificou em segundo com 3. Pelos critérios de desempate, a Escócia ficou em terceiro também com 3 pontos. E o Irã ficou na lanterna do grupo com 1 ponto apenas somado. O Peru derrotou a Escócia por 3 a 1, enquanto que a Holanda venceu o Irã por 3 a 0. A Escócia empatou com o Irã por 1 a 0, enquanto que os Países Baixos, a Holanda, empatou com o Peru por 0 a 0. O Peru derrotou o Irã na última rodada por 4 a 1, enquanto que a Escócia derrotou a Holanda por 3 a 2. Vamos lá. Na segunda fase do grupo A ficaram a Holanda em primeiro com 5 pontos, a Itália aliás, a Holanda ficou em primeiro com 5 pontos, a Itália em segundo com 3 pontos, a Alemanha Ocidental em terceiro com 2 pontos por critério de desempate, porque a Áustria também somou 2 pontos nesse grupo e ficou em último. Lembrando que o campeão de cada grupo, no caso do grupo 1 e do grupo A e do grupo B, na segunda fase da Copa, iriam para a final. E o segundo lugar ia disputar o terceiro lugar da Copa, o segundo lugar do grupo. A Holanda goleou a Áustria na primeira rodada da segunda fase por 5 a 1. A Alemanha Ocidental empatou com a Itália por 0 a 0 e a Alemanha Ocidental empatou com a Holanda por 2 a 2. Já a Itália derrotou a Áustria por 1 a 0. Na última rodada, a Áustria derrotou a Alemanha por 3 a 2 e a Holanda derrotou a Itália por 2 a 1. No grupo B, o grupo do escândalo, dos escândalos dessa Copa, dos maiores escândalos. A Argentina em primeiro do grupo com 5 pontos, foi a final. O Brasil também ficou com 5 pontos em segundo lugar do grupo. Foi a decisão de terceiro lugar. Por critério de desempate, pelo saldo de gols, a Argentina passou em primeiro. Já falei sobre o escândalo aqui, que foi a partida entre a Argentina e Peru na última rodada. A Polônia ficou em terceiro do grupo com 2 pontos e o Peru não somou ponto nenhum. O Brasil estreou na segunda fase derrotando o Peru por 3 a 0, enquanto que a Argentina fez 2 a 0 na Polônia. A Polônia derrotou o Peru por 1 a 0 na segunda rodada. Já a Argentina empatou com o Brasil em 0 a 0. Na última rodada o Brasil fez 3 a 1 na Polônia, enquanto que a Argentina goleara o Peru por 6 a 0. Então foram esses os resultados da segunda fase. Na disputa pelo terceiro lugar, a Itália foi derrotada pelo Brasil por 2 a 1. E na final, a grande final, se deu numa prorrogação em que a Holanda teve a bola do jogo no último minuto do tempo normal e a bola acabou batendo no pé da trave. Sendo assim, a Argentina foi campeã na prorrogação, vencendo a Holanda por 3 a 1, tá? Vou falar um pouquinho sobre a final dessa Copa do Mundo, porque, né, temos que falar sobre a final, que foi, deixa eu só ver aqui onde foi que eu anotei. A final, que foi decidida no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a Argentina venceu a Holanda por 3 a 1 na prorrogação e conquistou seu primeiro título mundial. Deixa eu só pegar aqui onde eu anotei aqui, está separado.
Vamos lá. O início da final foi carregado de polêmica, já que os holandeses acusaram os argentinos de usar táticas para atrasar a partida, aumentando a tensão diante de uma multidão hostil de Buenos Aires. A equipe anfitriã entrou em campo 5 minutos atrasada, depois que o público foi levado ao frenesi. Os argentinos também questionaram a legalidade de um molde de gesso no pulso de René van der Kerkhoff, apesar dele ter usado em jogos anteriores sem objeções, fazendo com que os holandeses ameaçassem sair do campo. O árbitro italiano Sergio Gonella acatou as queixas e forçou Van der Kerkhoff a aplicar um curativo extra. Em retaliação, a seleção holandesa recusou-se a comparecer às cerimônias pós-jogo. A própria partida teve muitas faltas e uma atmosfera hostil. Fita adesiva e os confetes no estádio caíram no relvado. Mário Kempis marcou o primeiro gol da partida, batendo Youngblad a 12 jardas de distância. A Holanda quase empatou quando o Reizenbrink aproveitou um passe de cabeça de René van der Kerkhoff, mas o remate foi travado pela chuteira de Fidjol. Os holandeses acabariam por empatar quando o cruzamento de Van der Kerkhoff encontrou o substituto Dick Nanninga, que marcou de cabeça o empate. Os holandeses poderiam ter vencido o jogo nos minutos finais, quando o Reizenbrink dominou uma bola longa e bateu Fidjol, mas o remate bateu na trave e foi para fora, e a partida foi para a prorrogação. Kempis eventualmente marcaria o gol da vitória aos 105 minutos depois de correr para a área, evitando duas tentativas de desarme dos jogadores holandeses ao fazê-lo. O remate de Kempis foi defendido por Youngblad e Kempis saltou para evitá-lo, mas a bola ressaltou Youngblad e acertou em Kempis duas vezes, primeiro no joelho, depois no pé, antes de acertar a cabeça de Youngblad. Youngblad, esquece assim que se fala. Tudo antes mesmo de Kempis ter pousado. A bola subiu muito alto e dois jogadores holandeses correram para tirar a bola da baliza aberta. Embora o gol tenha sido oficialmente dado a Kempis, a repetição por detrás da baliza mostrou que a bola poderia ter tocado em Surbier por último. Daniel Bertone fechou o jogo no segundo tempo da prorrogação, depois que Kempis fez uma longa investida na área e foi derrubado por uma defesa holandesa, por um defensor holandês. A bola ressaltou várias vezes antes de cair aos pés de Bertone, que teve uma visão clara da baliza dentro da área. Youngblood estava fora da posição, permitindo que Bertone marcasse facilmente. Então foi isso que aconteceu na final da Copa do Mundo de 78. Eu dei um resumo da partida como se deu, mas vocês têm aí no YouTube eu já achei a final da Copa do Mundo 74 por inteira, do Brasil contra a Itália em 94. Deve ter no YouTube. Se eu conseguir achar, vou deixar na descrição do vídeo. Não prometo, tá? Então vamos às premiações. A bola de ouro foi dada ao Mário Kempis, enquanto que a bola de prata ao Paolo Rossi. A bola de bronze foi dada ao Odisseu, o prêmio Yashin ao Fidjol, goleiro argentino, e o prêmio Fair Play da FIFA foi dado à Argentina. A chuteira de ouro também ficou com Mário Kempis, o artilheiro da Copa. A chuteira de prata ficou com Teófilo Cubidias e a chuteira de bronze com Reizenbrink. O melhor jogador jovem ficou com Antônio Cabrini, da Itália. A seleção da Copa: goleiro Fidjol, da Argentina. Os defensores: Bert Vogts, da Alemanha, Ruud Krol, da Holanda, Daniel Passarella e Alberto Tarantini, da Argentina. Os meias: Dirceu, do Brasil, Cubidias, do Peru e Reizenbrink, da Holanda, enquanto os atacantes ficaram com Roberto Bettega e Paolo Rossi, da Itália, e Mário Kempis, da Argentina. O Mário Kempis, que foi artilheiro dessa Copa do Mundo com 6 gols. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já bateu meia hora de vídeo aqui. Deixa um like aí, me ajuda demais a crescer aqui no YouTube. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e vamos que vamos.
Fiquem com Deus, todos melhor sempre, que Deus os proteja e os abençoe, assim como cada um dentro dos lares de vocês. Eu sou o Felipe Santos do canal, do canal Futebol de Botão e vou ficando por aqui com os comentários sobre um pouco da história de tudo que aconteceu da Copa de 78. Muito obrigado, valeu, até mais e fui.